E olha só, agora tem dica de saúde, dica importante, hein, Fabinho, aqui no nosso Mais Vida. Pois é, nós vamos falar agora, Dani, sobre os avanços da medicina voltados aos tratamentos de problemas na coluna. Aliás, foram vocês que sugeriram esse tema pra gente. Verdade. Você sabe que problemas na coluna, né, Dani, é a segunda maior causa de afastamentos do trabalho no Brasil. O assunto é sério e quem já está aqui para mostrar tudinho pra gente é o médico ortopedista, especialista em coluna, doutor Paulo Cavalli. Então, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida. Vamos ajudar os nossos telespectadores. Prazer recebê-lo, doutor. Bem. Pois é, doutor, a gente sabe que o número de casos de lesões na coluna permite considerar o quadro de problema de saúde no Brasil grave, como eu falei agora há pouco, um dos maiores em questão de afastamento do trabalho. Eu pergunto, qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? O brasileiro, em geral, faz tudo que não pode com a coluna, depois sai reclamando? Boa noite. Boa noite. Então, assim, na verdade, esse problema de afastamento, o acometimento de alguma lesão na coluna vertebral, realmente é um problema de saúde pública. Porque existem problemas que acometem desde crianças, adolescentes, adultos jovens e já pacientes e pessoas da terceira idade, da melhor idade. Então, são problemas que atingem todas as faixas etárias e existem uma série de problemas que são típicos e acabam fazendo com que, em algum momento da vida, o paciente vá procurar algum tratamento específico. Ou ele já teve, ou ele tem, ou ele terá algum problema com relação à coluna vertebral. E mais ainda, com o aumento da perspectiva da perspectiva de vida da nossa população brasileira. A nossa população está deixando de ser uma população jovem e está aumentando a população de idosos. E isso faz com que aumentem os problemas de desgaste, a gente chama de problemas degenerativos da coluna, como as hérnias, as artroses e também problemas como metástases, com o aumento dessa idade avançada populacional. Então, isso é um problema de saúde pública e existem coisas que a gente faz errado, mas todas as pessoas de outros países também acabam fazendo e podem, vamos dizer assim, piorar uma determinada situação. Mas o grande segredo, eu acho, para que tenha uma saúde com relação à coluna vertebral é a prevenção. É o conhecimento e a prevenção. Isso começa desde de criança. É fundamental que, qualquer dúvida, que se faça uma avaliação por um médico especialista. O avanço no tratamento dos problemas de coluna, eles aumentaram assim, drasticamente nos últimos 10 anos. Houve um aumento tão grande com relação às novas tecnologias que hoje um especialista em coluna vertebral, que antes tem uma formação específica para o médico ser um especialista em coluna. Então, o médico que é um especialista do coração é o cardiologista. O médico que tem um problema de estômago é um gastroenterologista. Quem que é o especialista de coluna? O especialista é o cirurgião de coluna, que pode ser um neurocirurgião ou um ortopedista. E depois, o avanço está tão grande com essas novas tecnologias em que existem profissionais da área de coluna que estão mais especializados em tratar de deformidades, da deformidade das crianças, ou das artroses, das hérnias, dos tratamentos minimamente invasivos. Então, é muita especialização. E mesmo dentro do ponto de vista de diagnóstico, houve uma melhoria muito grande, muito significativa do tipo de exames que existem hoje, que a gente pode conversar, então, sobre todas essas áreas, sobre o diagnóstico, sobre alguma área específica, mas realmente o avanço é brutal. A gente vai falar desses avanços daqui a pouquinho, inclusive o senhor esteve num congresso internacional, a gente quer saber um pouquinho do que o senhor viu lá, mas antes eu tenho um recadinho para dar para o pessoal de casa, então eu volto já, hein? E nós continuamos aqui o nosso Mais Vida. Falei mandar mensagem, pode mandar sua pergunta, sua dúvida para a gente no nosso WhatsApp. Vamos colocar na telinha para o pessoal de casa aqui, DDD 11 950 33 6870. O doutor Paulo Cavalli está aqui tirando algumas dúvidas e a gente estava falando do congresso
congresso internacional, o senhor deu aula em Moscou e aí viu muitas novidades por lá. O que o senhor pode contar para a gente um pouquinho dessas novidades? Então, Dani, esse congresso é um congresso que é interessante porque é formado pelos países do BRICS. Então, foi o segundo congresso que é chamado de BRICS Spine. E os países que compõem, então, foram convidados os especialistas de cada um desses países, do Brasil, da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, né, para demonstrarem esses novos avanços e o que cada especialista de cada área está desenvolvendo e mostrar esses novos avanços. Eu, especificamente, fui falar sobre a experiência do Brasil de uma tecnologia que é moderna, que trata as crianças com deformidade abaixo de 10 anos de idade. Porque as deformidades, quando são tratadas cirurgicamente, até pouco tempo, com sistemas antigos, com as tecnologias antigas, uma criança muito pequena, por exemplo, de 5, 6 anos, era possível corrigir uma curvatura, mas a criança não desenvolvia o tronco e ficava com o tronco curto, desproporcional. Com essas novas tecnologias, que a gente permite com que a gente corrija a deformidade e, ao mesmo tempo, com alongamentos periódicos, essa criança também tem a sua coluna desenvolvida. Então, essa é uma tecnologia que está sendo cada vez mais desenvolvida, existe uma diversidade delas, e eu, especificamente, fui representar o Brasil mostrando essa nova tecnologia. Mas nós vimos uma série de outras tecnologias que nós temos aqui no Brasil, os países de ponta estão realizando, como as cirurgias minimamente invasivas, que ainda é uma porcentagem ainda pequena, não são todas as cirurgias de coluna que podem ser realizadas através de vídeos ou com sistemas com instrumentos que permitem uma incisão muito pequena, mas em torno de 10% já é possível que se faça tratamento. Então, por exemplo, esportistas que têm uma lesão, que tem que retornar rapidamente e que tem uma hérnia de disco, por exemplo, a gente teve um caso recente que foi operado, que saiu na nossa mídia, e mostrando que esse profissional, esse atleta de futebol, foi operado de manhã e à tarde já teve alta. Então, isso até pouco tempo atrás demorava um tempo muito maior de hospitalização. Óbvio que tem todo um tempo de reabilitação. Mas existem também, que a gente viu, uma tecnologia para tratamento dos tumores e de metástases, que antes de uma metástase, uma lesão tumoral em uma vértebra, exigia um tratamento cirúrgico grande e que o paciente ficava muito debilitado e isso interferia com o tratamento com quimioterapia, com radioterapia. Hoje existem uns procedimentos que a gente chama de radiocirurgia, em que a gente consegue fazer, através de todos uns cálculos de tecnologia, uma radiação muito precisa e provocar um tratamento dessa massa, dessa lesão tumoral, sem precisar de grandes cirurgias. Isso não exclui o tratamento cirúrgico, mas aí em uma proporção muito grande, houve um aumento da diminuição de grandes cirurgias e da morbidade, ou seja, das complicações também. Do ponto de vista do tratamento de outras deformidades do adulto, existem tecnologias que permitem também que haja uma descompressão do canal naqueles pacientes mais idosos que têm dor na coluna, com dificuldade para andar. Ou seja, houve avanços em uma série de áreas e de setores da coluna, né, Fábio? Por falar em acidentes, a utilização do cinto de segurança no nosso dia a dia, ela reduz a incidência de situações na coluna, ou seja, de lesões na coluna? Ela reduz, assim, drasticamente. É impressionante, assim, é fundamental o uso do cinto de segurança. Havia uma incidência muito grande de fraturas na região torácica e lombar antes do uso do cinto de 3 pontos. Certo. Mesmo aquele cinto que se usava, só aquele de alça abdominal, não era eficiente. Com o advento do cinto de 3 pontos, isso fez com que, praticamente, se a pessoa utilizar de uma maneira correta, é muito difícil de que num acidente acabe evoluindo com uma fratura da coluna toracolombar. Só que aí teve o problema da coluna cervical, que ficava protegida a região toracolombar, mas a região cervical não. E aí o advento do airbag fez com que realmente diminuísse drasticamente o que a gente chama do chicote, que é o movimento abrupto e que provocava as lesões, o que a gente chama as lesões raquimedulares na nossa coluna.
e já foi há muito tempo atrás, já há mais de uma década, de 10 anos atrás, uma das maiores incidências ou de fratura na coluna ou acidente automobilístico, e hoje já não é mais a causa mais comum. A causa mais comum de lesão é a quedas de altura, como pessoas que trabalham em pontes ou em prédios e têm quedas, e outros são ferimentos por arma de fogo, que é a segunda maior incidência. Então, assim, o uso do cinto de segurança realmente mudou completamente a história das fraturas aí na coluna vertebral. Então, é um grande avanço, né? A gente está falando de acidente, o senhor falou de queda também, né? E a questão de transporte também das pessoas, no caso de acidente, é muito importante, porque a gente vê direto casos de pessoas que pegam pelos braços, pelas pernas e, de repente, deixam a cabeça jogada ali, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Uma diferença muito grande. A assistência, ela é feita de uma maneira padronizada, Dani, de maneira a preservar aquilo que o paciente teve no momento. Se ele já teve uma lesão, não agravar aquela lesão ainda mais e tentar preservar e dar condição para que se chegue a um centro de referência e tenha o tratamento adequado e que possa ter uma recuperação de uma determinada lesão. Porque muitas vezes ele não teve uma lesão completa e no manuseio e na transporte inadequado, aí pode complicar uma lesão que ele não tinha. E aí acabam realmente... então, essa padronização e essa conduta de esperar o SAMU, ou seja, pessoas que são credenciadas realmente a fazer um resgate da maneira apropriada. Faz total diferença. Não mexer, deixar imobilizado, preservar o posicionamento da coluna cervical, não ficar manipulando, da mesma maneira colocar uma superfície rígida, toda a parte toracolombar, para que não haja nenhuma mobilidade ali. E preservar até que seja feito o diagnóstico de uma determinada lesão. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua com o Dr. Paulo Cavalli aqui falando sobre coluna. Daqui a pouquinho ele vai mostrar também aqui, ele trouxe um material muito bacana. Vamos continuar com esse papo muito bom, né, Dani? Tem muita gente, inclusive, participando no nosso WhatsApp, né? Sim, quer ver? Temos Você pode mandar sua mensagem também. Aqui. A gente recebeu até uma radiografia. Cadê? Pois Vou é. deixar aqui, ó. Vamos mostrar o pessoal. Opa! Fui colocar o brilho aqui na tela, apaguei tudo. Ó. Recebemos aqui do Newton, mandou até a foto da coluna dele aqui. Ele falou assim, ó, eu sou segurança, trabalho em pé 12 horas, fico muito tempo sentindo dores fortes na coluna e do tipo que não consigo ficar em pé ali, de tão forte. Fiz exames, nada constou, o que eu devo fazer? Mas aí já fica a pergunta, doutor, por que adulto sente tanta dor nas costas, hein? Então, existem várias causas, né? E com relação ao Newton, né? Sim, precisa ser avaliado, investigado por um especialista, fazer todos os exames necessários aí. Mas, de uma maneira geral, o que ocorre assim, primeiro é o problema da ergonomia que a gente fala. Será que essa pessoa, esse profissional está trabalhando em condições ideais? Ou seja, se ele está sentado, ele está sentado adequadamente, a cadeira é apropriada, porque existem várias regras do ponto de vista de se manter uma postura, desde a altura em que as pernas ficam com relação à cadeira ou uma determinada mesa, se fica em pé, em que posição que fica, se há um intervalo para que haja um descanso de determinados grupos musculares, tudo isso deve ser orientado pelo médico do trabalho. Mas é muito comum. Primeiro, então, com relação às atividades, que precisa ser realmente o ambiente que a pessoa trabalha. Outro, o condicionamento físico. Nós, como qualquer outro profissional e como um atleta, nós temos que ter um condicionamento físico que dê à nossa atividade condições de que seja realizado sem sobrecarga muscular e nem ligamentar. Então, muitas vezes a pessoa, mesmo ficando sentada muito tempo, não significa que os músculos não estão trabalhando. Pelo contrário, eles estão trabalhando, só que muitas vezes eles não estão condicionados. Então, o condicionamento físico, Fábio e Dani, é fundamental.
Outra coisa que muitas pessoas, bom, às vezes ela tem ergonomia, está tudo certinho no trabalho, ela tem um condicionamento físico, mas aí tem a questão do transporte. Ou vai no metrô e está numa posição totalmente inadequada, espremido, ou está torto, fica numa posição, numa postura inadequada. Então, ou seja, cada etapa ao longo de todo o dia, ou seja, tem que ser checado se está com uma postura e se está sendo feito de uma maneira, porque senão, Dani, vai ter e vai desencadear dor. E geralmente essas dores são por fadiga. São por sobrecarga e que tem, na grande maioria das vezes, tratamento e é relativamente simples, mas precisa ser bem orientado e ter Ajuda de um profissional orientado. Exato. Muito bem, né? Olha, a gente tem tantas perguntas, acho que o doutor Paulo tem que voltar outro dia para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, doutor Paulo. E quem quiser entrar em contato com ele, ó, o site é drpaulocavalli.com.br, no Instagram, Dr. Paulo Cavalli, e no Facebook também, Dr. Paulo Cavalli, para você acompanhar um pouco mais, tirar suas dúvidas e ficar antenado aí, ligado com todas as novidades. Muito obrigada, viu, doutor? Espero que o senhor volte em breve para a gente poder mostrar mais essa coluna aqui, tirar todas as dúvidas.